O que tem a ver, Giovanni, o poder da palavra. Trouxe um instrumento que tem a ver com o poder da palavra. Ó a palavra. Palavras. 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 Tá melhorando? Ó, trouxe um instrumento. O poder das palavras. Baixou o e-book? Eu fiz um e-book, Os 10 Segredos do Apresentador Confiante. E o primeiro segredo, hoje, eu vou fazer um episódio aqui do primeiro segredo, o poder das palavras. Todo apresentador confiante, ele sabe usar as palavras. E lá no e-book, se você não baixou ainda, é gratuito. Preparei para você 33 páginas com 10 segredos. Esses segredos são bem interessantes, você vai gostar muito. Eu preparei e chamei de os 10 segredos do apresentador confiante, porque ele tem a classificação de segredos que eu entendo que são fundamentais para um apresentador confiante fazer suas apresentações, fazer suas vendas, fazer a sua apresentação na empresa, seu relatório, a sua palestra. Enfim, hoje eu trouxe um segredo que é o poder das palavras. E o que tem a ver, Giovanni, essa flautinha aí que você começou tocando com o poder das palavras? Eu já vou falar. O que são palavras? O que é o poder da palavra, Giovanni? O que não é o poder da palavra? O jeito certo, o jeito errado e algumas dicas que eu sempre trago aqui para você nesse projeto que eu estou apresentando para você de preparação para o grande Masterclass que vai acontecer no dia 4 de agosto, onde eu vou apresentar para você o meu método, o mapa do apresentador confiante master, que me ajudou a me tornar um apresentador confiante e ajudou muitas pessoas a se tornarem também apresentadores confiantes. E nesse episódio de hoje eu quis trazer o poder da palavra e trouxe uma flauta. Sabe por quê? Porque o que são as palavras, Giovanni? Nós podemos dizer que as palavras podem ser comparadas à música. Assim como as notas soltas, as palavras soltas, sem uma sequência, sem uma ordem, ela não alcança tudo aquilo que ela poderia alcançar. Um apresentador confiante, ele sabe juntar as palavras, ele sabe unir as palavras e ele sabe fazer uso das palavras. E com isso, o poder das palavras pode fazer uma grande transformação. Tudo pode acontecer na sua vida pessoal e profissional, assim como as notas de uma flauta, de um instrumento musical, as palavras podem se tornar música para os seus ouvidos. As palavras podem se tornar músicas para a sua alma, assim como esse instrumento, que se eu não souber tocar, se eu tocar de qualquer jeito, se eu não conhecer as notas, não vai parecer, o seu cérebro não vai interpretar isso legal. Mas se eu começar a juntar as notas, começa a ficar mais suave, começa a dar uma melodia, começa a ter um ritmo. E assim é o poder das palavras. Se eu souber unir as palavras, eu posso transformá-las em música, posso transformar as palavras em arte, posso transformar vidas. E olha que interessante, as palavras, elas têm energia. Você sabia disso? Você sabia que as palavras têm energia? Vou falar um pouco sobre isso. Você sabia que uma palavra anula outra? Que aquilo que está dentro do seu coração, muitas vezes as palavras, elas
expressam, que palavras podem curar, mas que palavras podem amaldiçoar e palavras podem matar, mas palavras podem dar vida. Eu lembro que um dia eu estava no supermercado e daí de repente eu estava lá passando as compras assim, daqui um pouquinho de cabeça baixa, daqui um pouquinho a moça disse assim para mim: Giovanni, você sabia que eu matei minha vaquinha? Eu olhei para ela, já lembrei da história da vaquinha. E daí eu disse para ela assim: sério? Quando? Ela disse assim: ó, isso já faz uns 10 anos, quando você fez uma palestra e você falou sobre a história da vaquinha. Naquele dia, Giovanni, eu matei dentro de mim uma pessoa que não era eu. Naquele dia eu me libertei, aquelas suas palavras fizeram a diferença na minha vida. Esses dias eu conversando com uma outra pessoa e ela disse a mesma coisa: Giovanni, uma palavra que você disse lá não sei há quanto tempo, lá em 2015, se eu não me engano, mudou a minha vida. Eu comecei a fazer coisas diferentes, eu comecei a fazer coisas que eu não fazia e a minha vida mudou. As palavras que foram semeadas naquele dia. Então, palavras são sementes, palavras são música, palavras são vida. Palavras, palavras, palavras. O poder das palavras. Um apresentador confiante, ele sabe fazer uso das palavras. E aí, nesse e-book que eu preparei para vocês, se você ainda não baixou, baixe lá depois. Vou deixar aqui depois embaixo aqui no Facebook, você vai poder encontrar o link, que daí você vai lá, deixa seu e-mail, e a partir do momento que você deixa seu e-mail, você vai ser enviado para o e-book, você baixa aí no seu celular ou no seu computador e acompanhe, porque agora todos os dias eu vou fazer um episódio dos 10 segredos do apresentador confiante, e hoje é o poder das palavras. Aí, para cada um dos segredos, eu vou fazer um episódio, vou fazer um vídeo para você poder acompanhar. E eu tenho certeza que lá no final dos 10 segredos, você será um apresentador, um profissional mais seguro, uma pessoa mais segura do que aquilo que você está aqui hoje. Lá no nosso e-book, a primeira coisa que eu coloquei lá dizendo que as palavras podem curar. Então, as palavras com as minhas mãos, elas têm um poder de cura. As palavras, está escrito lá também, que elas são assim como o sal e a pimenta, são como temperos na apresentação. Dependendo das palavras, dependendo de como que eu falo, ela é como um sal e uma pimenta. As palavras têm energia. Uma palavra, por exemplo, que tem medição de hertz, com uma capacidade muito grande de energia, se você medir, é a palavra gratidão. A palavra gratidão tem perto de 900 hertz. O medo tem 100 hertz. A paz tem 500. O amor tem 600. A fé tem 650. Então, só as palavras soltas, elas têm uma capacidade imensa de fazer uma diferença. E uma coisa interessante com relação às palavras também. Uma palavra, ela não consegue muitas vezes conviver com outra. Uma palavra, ela pode neutralizar a outra. Então, olha como é interessante o poder das palavras. Por exemplo, você não consegue fazer com que duas palavras tenham a mesma força dentro de você. Quer ver alguns exemplos? Amor e ódio. Você não tem como ter dentro de você essas duas palavras com a mesma intensidade no mesmo momento. Você não pode dizer no mesmo momento que você ama e que ao mesmo tempo você odeia. Não tem como elas conviverem juntas. Elas não têm harmonia. Elas não conseguem viver juntas. Outra palavra, perdão, perdão e mágoa. Não tem como você dizer que perdoa se tem dentro de você mágoa. Você pode até usar a palavra perdão,
Mas ela, com toda a sua vibração, com toda a sua energia, ela não consegue habitar dentro de você no mesmo instante o perdão e a mágoa. Ou você tem mágoa, ou você tem perdão. Você vai ter que escolher. Elas não conseguem caminhar de mãos dadas. Elas não conseguem ter sintonia, harmonia. Outra palavra, não tem como você ter o sentimento de gratidão com o sentimento de vingança. Não vai ter harmonia também. Não tem como andar as duas de mão dadas, gratidão e vingança. Não tem também como andarem de mãos dadas a fé e o medo. Não tem como ter fé e medo ao mesmo tempo. Você pode até iniciar a jornada com medo, mas a fé vai te libertar. A fé tem uma energia de 500 Hz. O medo tem uma energia de 100. Então sempre a fé será maior que o medo. Assim como a gratidão será maior que a vingança. Assim como o perdão será maior do que a mágoa. Assim como o amor também será maior que o ódio. Energia das palavras. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade imensa de trabalhar com as palavras. E quando eu aprendo a usar a harmonia das palavras, você não tem por que imaginar que você possa ter medo, possa ter timidez e possa ter receio de falar. Não existe no mundo animal, nenhum tipo de animal que tem a capacidade de ter uma palavra e interpretá-la. O papagaio, você pode ensinar ele a falar determinadas palavras. Ele até vai aprender as palavras, mas jamais o papagaio vai conseguir interpretar o poder e a energia das palavras. Isso foi dado só para nós, humanos. Nós ganhamos uma boca, ganhamos uma capacidade de expressar a voz, a capacidade da fala. E essa capacidade da fala, ela veio junto com os instrumentos para que nós pudéssemos fazer com que a nossa vida tivesse um sentido. Mas tem pessoas que vivem aprisionadas nas palavras que ouviram na infância. Quando lá na infância os seus pais disseram que você é um inútil, que você é um incompetente, que você é um cabeça de abóbora, que você não vai servir para nada, que você não devia ter nascido, que você não tinha que ter nascido, que você não é importante, que você é desprezível. Quantas e quantas pessoas que vivem com essas palavras amarradas em sua bagagem, carregando anos e anos e anos e anos, porque palavras malditas foram feitas prisioneiras em prisões na nossa mente. Então, o poder da palavra, a palavra gera autoridade. Quando você sabe usar os recursos e o poder das palavras, elas têm autoridade. Vou contar uma história para você. Eu gosto de contar as histórias das Escrituras, porque elas ilustram muito bem aquilo que nós vivemos. Esse é um jeito certo de usar as palavras. Palavras com autoridade. O jeito errado é você usar palavras negativas que aprisionam você. Medo, ansiedade, insegurança, temor, timidez. Esse é o jeito errado de usar as palavras. Essas palavras, todas elas têm energia abaixo de 200 Hz. Palavras que têm energia abaixo de 200 Hz, elas aprisionam você. Elas deixam você numa prisão. E elas não levam você a lugar nenhum. Pode ver que todas as palavras que têm capacidade de energia, gratidão, amor, fé, esperança, iluminação, sucesso, virtude, coragem,
Todas são palavras que têm energia de hertz acima de 500. Todas elas é para energizar você, para você ir à frente, para você conquistar, para você subir. O poder das palavras. Eu vou contar uma história para mostrar para você, está lá também no e-book, o poder das palavras e a autoridade das palavras. E eu disse que eu ia usar um exemplo das Escrituras. Jesus estava andando, ele e os seus apóstolos, e andando pelas ruelas de Jerusalém, as oliveiras ao lado, os lírios no outro lado, as multidões seguindo ele para os milagres. E de repente ele olha e vem vindo um centurião. E o centurião era um comandante romano. Ele era um maioral do 100. E esse centurião, ele era um centurião que tinha uma relação muito próxima dos judeus ali. Já tinha até ajudado a reformar uma sinagoga. E esse centurião vem ao encontro de Jesus e os apóstolos, e Pedrão já bota a mão na cintura para tirar a espada. Jesus diz assim, não faz nada, Pedro. Fica calmo. E eles param, e o centurião vem e se aproxima de Jesus, e muito próximo de Jesus, ele diz assim, mestre. Jesus tinha uma sabedoria muito grande, ele era um dos maiores psicólogos que já andou aqui pela terra. Jesus observa aquele centurião. Quando ele diz mestre, Jesus já percebe que esse centurião é diferente e que ele não veio para prendê-lo, não veio para agredi-lo, porque ele se dirige de forma humilde a Jesus. Mestre, eu preciso do Senhor. E o mestre diz assim para ele, o que eu posso ajudá-lo? Ele diz assim, mestre, eu tenho um servo bom, justo e fiel que está doente. Jesus, olha só, chama Jesus de mestre, um centurião romano, e diz que ele tem um discípulo, que ele tem um servo bom, justo e fiel. Olha as palavras aí, ó. Bom, justo e fiel. E ele está doente. Doente é uma energia mais baixa. E eu vim pedir sua ajuda, mestre. Jesus, vendo aquele homem bondoso, aquela liderança ali de Jerusalém, daquela forma se dirigindo a ele e daquela forma se dirigindo ao seu servo, prontamente Jesus diz assim, eu vou, vamos lá, vamos curar seu servo, vamos ver seu servo. Ele disse, não, só um pouquinho. Jesus parou. Ele disse assim, Jesus, eu também, mestre, sou um homem de autoridade. Eu digo ao meu servo, vai, e o meu servo vai. Eu digo ao meu servo, vem, e o meu servo vem. Eu digo ao meu servo, faz, o meu servo faz. Eu digo ao meu servo, para, o meu servo para. Então, o meu servo, assim como eu sou um homem de autoridade, eu digo isso para o meu servo, e ele obedece, e tudo acontece, eu creio que se o Senhor disser apenas uma palavra, o meu servo será cuidado, será curado e cuidado. Jesus ficou impactado com aquela palavra e disse assim ao centurião, quando ele olha para os apóstolos e diz assim, nem em Jerusalém, nem em toda Israel, eu encontrei um homem com tamanha fé. Olha o que Jesus falou. Nem em toda Israel eu encontrei um homem com tamanha fé. Sabe o que significa isso no poder das palavras? Quando ele disse Israel, ele não disse assim, nem em Jerusalém eu encontrei homem com tamanha fé. Ele disse, ó, nem em Israel. Sabe o que significa? Nem em todos os profetas, nem em todos os que vieram antes dele, nem em toda Israel, em toda a história do povo de Israel,
ele encontrou o homem com tamanha fé, igual aquele homem que estava na frente dele, um centurião romano, que tinha humildade, porque ele disse humildemente, mestre, que tinha amor, e ele tinha uma palavra que é mágica também, tem uma energia gigante, e que muitas pessoas precisam aprender hoje, compaixão. Aquele homem tinha compaixão. Ele diz assim, o meu servo, que é bom, que é justo e que é fiel, está doente. E ele precisa da sua ajuda, mestre. E olha o que ele diz. Uma palavra. Se o Senhor disser, eu sei que o meu servo vai ser curado. E Jesus pega aquilo e diz, nem em Israel encontrei homem com tamanha fé. Então olha só, duas coisas interessantes aqui. A palavra fé e a palavra autoridade. Então significa que fé e autoridade caminham de mãos juntas. Que para ter fé, eu preciso da autoridade. Não existe fé sem autoridade. E aí Jesus diz assim para ele, vai. Olha só, a palavra é vai. Vai. A tua fé curou o teu servo. Vai. E ele pega, vira e vai. E quando ele está indo, corre ao encontro dele um servo e diz assim, mestre, mestre. E ele se alegra. O que foi? O teu servo levantou. O teu servo está bom. O teu servo está curado. E ele rendeu homenagens ao mestre, o mestre Galileu, que com uma palavra curou o servo dele. O poder das palavras, o poder da autoridade. Que incrível isso! Que incrível! E ele diz que nós poderíamos fazer isso com as nossas mãos. Ele diz que nós poderíamos fazer isso com as nossas palavras. Então, um apresentador confiante, ele sabe que as palavras têm energia. Um apresentador confiante, ele tem que ter coragem. Um apresentador confiante, ele tem que ter autoridade. Um apresentador confiante, ele tem compaixão. Um apresentador confiante, ele se levanta, faz e depois arruma. Estou dizendo isso para você agora. Esse tempo que nós estamos vivendo agora é um tempo de coragem. É um tempo de ser descorajoso, forte e corajoso. Porque toda adversidade vai se transformar também em oportunidade. Toda adversidade vai se transformar em oportunidade. Palavras de fé, de força e de coragem. São um mantra. Força e coragem. Ser forte e corajoso. Levanta-se, levante, não temas, porque o medo tem energia de 100 Hz. Coragem tem energia de 500. Forte, valente, 600. Timidez, preocupação, 100. Você não tem que colocar na sua mente preocupação. Você não tem que colocar derrota. Você não tem que colocar pensamentos negativos. Pensamentos negativos todos abaixo de 100 Hz. Medo, timidez, covardia é 100 Hz. E toda essa energia está dentro de você. A nossa mente, ela foi estruturada de uma forma tão grande. A estruturação do nosso cérebro, ela é tão forte que nós temos uma capacidade enorme de fazer a transformação a partir das palavras. Palavras são como notas musicais. Se você colocar ela na sequência certa, ela cura. Ela delega autoridade. Ela tem poder. Ela tem energia. E ela transforma. Então, palavras abençoadoras são diferentes de palavras malditas. Sempre é tempo de você consertar palavras.
E se dentro do seu cérebro existe uma série de palavras que foram ditas, que assim como uma bagagem que você carrega inútil, que não serve para nada, que no dia de hoje você acaba deixando elas aqui e mude o ciclo da sua história, o ciclo das suas músicas. Então, uma outra coisa que está lá também no e-book, que você vai baixar se ainda não baixou, é as palavras, elas têm um sentido. Sempre que você puder fazer com que as palavras tenham sentido, é melhor. Então você nunca vai dizer assim, eu acho, eu penso, eu acho isso, eu acho aquilo. Achar, um apresentador confiante nunca acha nada. Ele, sempre que ele vai fazer uma apresentação, ele vai, na hora que ele estiver estruturando as palavras, ele vai dizer assim, eu fundamento as minhas palavras baseado nisso, baseado no estudo que eu fiz, baseado na apresentação que eu fiz, baseado na pesquisa que eu fiz. Nunca eu acho. Eu lembro que eu estava assistindo uma palestra e o palestrante falou durante 1 hora, 2 horas, daqui a pouco ele abriu para que as pessoas fizessem colocações. E aí uma das pessoas que foi falar disse assim, olha, eu queria falar para o senhor, eu acho. Eu disse, não, só um pouquinho. Eu não gostaria que nenhum de vocês que está aqui dissesse nada que acha. Tudo o que vocês forem falar, eu gostaria que vocês fundamentassem. Fundamente, então, o que você vai falar. E aí quase ninguém mais falou. Sabe por quê? Porque para falar fundamentado num estudo, numa teoria, numa base, numa experiência vivida, é um pouco mais difícil. Então nós estamos vivendo hoje um mundo da superficialidade, que todo mundo acha alguma coisa. Eu acho isso, eu acho aquilo, e às vezes nós não vivemos a experiência da fundamentação. Então, em vez de eu dizer, palavras têm sentimentos, palavras elas têm cor, palavras elas têm formas. Em vez de você dizer assim, eu nasci pobre. Eu nasci pobre. Você pode chegar, palavras com sentimentos, você vai dizer assim, eu nasci numa infância onde a minha casa era uma casa de madeira, mas as frestas da minha casa eu enxergava a luz do sol. O assoalho de chão, eu sentia a terra, a energia da terra. As panelas do fogão, muitas vezes não eram novas, mas elas tinham dentro um amor no tempero do feijão que a minha mãe fazia. A minha infância foi uma infância alegre, feliz e humilde. É diferente de eu dizer, eu nasci pobre. Palavras têm sentimentos, palavras têm energia. Palavras são como música, como notas musicais. O poder das palavras. Era essa mensagem que eu quis trazer para vocês hoje. Dentro dos 10 segredos do apresentador confiante. Um apresentador confiante, ele sabe o poder das palavras e o quanto as palavras podem modificar. Mas também um apresentador confiante, ele sabe também o momento que ele tem que ficar em silêncio. Que o silêncio, em alguns momentos, pode ser melhor que as palavras. Então, um apresentador confiante, ele tem noção total do aqui e agora. Ele tem o entendimento, ele sabe pensar como um apresentador. Um apresentador confiante, ele tem entendimento e ele pensa como um apresentador. O cérebro dele está ligado e ele sabe o que ele está fazendo. Então ele sabe quando falar, como falar, a intensidade do que falar, o poder das palavras. E ele sabendo disso, ele sabe também quando calar. Um apresentador confiante é um profissional que tem a habilidade da oratória. Habilidade, e ele conhece os segredos da oratória.
E cada dia que eu venho aqui, que eu trago um episódio para você, é uma oportunidade, é um passo a mais que você deu em rumo a apresentador confiante. Então amanhã eu queria que você, na experiência da aula de hoje, do episódio de hoje, você andasse de mãos dadas com palavras que têm energia positiva, gratidão, fé, força, coragem, iluminação, amor, gratidão, perdão, que você andasse com essas palavras. E aí vai começar a acontecer algo extraordinário na sua mente. Porque um apresentador confiante, ele pensa e fala. Ele diz e faz. Valeu? Ele pensa e fala, ele diz e faz. Até o episódio da manhã, e baixe aí se você ainda não baixou o e-book Os 10 Segredos do Apresentador Confiante. O poder das palavras. Que essas palavras possam iluminar a sua noite e você possa ter uma noite de paz. Namastê.